sabe, sofrível, falar de sofrimento, mas é um tema muito realista, porque não nos é prometido a ausência de sofrimento a partir da fé. Qualquer articulação do Evangelho que diz que tu não vais sofrer, não é bíblica. O sofrimento não nos é tirado. O que muda é que o Deus que passou pelo sofrimento e que entende o sofrimento está conosco no sofrimento, nos carregando, né? E nós queremos ter uma abordagem a partir desse texto bíblico. Eu convido o Lucas para fazer a leitura para nós do texto. E eu convido ele porque é um texto que eu não consigo ler em público. Literalmente eu perco a voz. É um texto que me pega muito profundo. E eu já uma vez fui ler em público e fiquei sem voz para continuar a pregação. Então, por isso, eu sempre peço um auxiliar para isso. O Coroinha. Vai lá. Vamos ler? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Obrigado. Quem é pai, quem é mãe, se lê esse texto na sua profundidade, a gente engasga. Porque aqui nós temos uma mulher num extremo sofrimento da sua filha. A sua filha aqui é colocada como possessa, uma possessão, mas aqui dá a entender que ela está no limite entre a vida e a morte. E a gente sabe que quando um filho adoece, a gente fica desesperado. E se a doença é de morte mortal, então o peso é muito maior. Essa mulher ela tem essa luta, ela tem esse conflito, e provavelmente ela ouviu falar que Jesus tem curado pessoas. Lembra que eu falei que Jesus ele se esvazia do seu ser Deus em relação a ele mesmo, mas ele tem ajudado muitas pessoas e vai criando uma certa fama. E essa mulher então corre atrás para poder salvar a sua filha. E ela vai clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela faz uma profissão de fé. Ela sabe quem é Jesus. Ela sabe que Jesus é de Deus. E ela professa sua fé e diz: tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, horrivelmente doente. Né? E Jesus faz que não ouve. Silêncio de Deus. Quando estamos em doença, em sofrimento, a gente ora, e você já passou por isso em momentos, mas parece que Deus não escuta. Deus está quieto. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Deus é presente, mas a nossa percepção, o nosso sentimento não permite percebê-lo. E parece que Deus está em silêncio. Mas essa mulher, eu acho que ela tinha uma veia gaúcha, não está morto quem peleia, né? E ela insiste, ela continua, e os discípulos chegam e dizem, rogam. Os discípulos dizem, rogam a Jesus, rogam-lhe os discípulos, versículo 23, despede-a, manda ela embora.
pois ela vem clamando atrás de nós. Ela está nos incomodando. E aqui tem um problema, porque os discípulos são judeus e ela é gentia, e talvez eles estão com medo que ela encoste neles, que a sombra dela bate neles. E os judeus da época, eles se sentiam impuros, contaminados com a sombra dos samaritanos, com a sombra dos gentios. E essa mulher cananeia, essa mulher que não é do povo de Deus, que é de fora, ela vem berrando, gritando, insistindo, e os discípulos meio que fazem uma proteção a Jesus, para que ela não chegue em Jesus. E eles estão incomodados. E como essa mulher não entendeu o recado deles, que ele não vai te atender, né? Eles apelam para Jesus e despede-a, mande-a embora, porque ela está incomodando, ela vem rogando atrás de nós. E aí Jesus me impressiona, porque aí Jesus parece que ele dá lenha para queimar aqui. Ele põe gasolina na fogueira. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Uau, os discípulos nessa hora... né? É estranho a gente ouvir que Jesus fez isso. Mas nós vamos entender depois por quê. E aí os discípulos se encheram mais ainda. Só que, de alguma forma, ela conseguiu furar o bloqueio dos discípulos. Ela veio e o adorou. Quer dizer, esse adorou significa que ela veio e se jogou com o rosto em terra. Ela se joga no pó da terra, ela se curva na presença de Jesus. Ela não presta atenção no que Jesus disse, porque ela poderia ter pensado, preconceituoso, e ter ido embora. Não interessa o que ele falou, eu vou para lá. E ela vai e se joga em terra. E aí ela diz: Senhor, socorre-me. E a resposta de Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E, gente, cachorrinho aqui não é o pet de hoje, tá? Porque tem pet comendo melhor que muita criança por aí. Trate bem o teu animal. Mas se você trata bem o teu petzinho, gastando uma fortuna com ele, tem gente passando fome perto da tua casa, explica isso para Jesus depois, não precisa explicar para mim, tá? Nós falamos sobre a diaconia, né? O animal tem que ser bem cuidado, mas, por favor, tem uns exageros por aí que tem criança que não tem a vida de pet. Aqui são cachorros assim, semi-domesticados. E na prática da época, o pessoal, às vezes, depois de se saciar, eles pegavam um pedacinho de pão, tipo como guardanapo, e jogavam fora. Isso são as migalhas. E isso os cachorros podiam comer. Os judeus chamavam os judeus de cães. É pejorativo. E Jesus usa a mesma linguagem. Os discípulos encheram a bola. Né? E essa mulher, ela replica para Jesus: Senhor, sim, tu tens razão. Mas os cachorros comem, os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E aí Jesus, parece que Jesus ficou assim, encantado com o que ele ouviu. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E aí a menina foi curada. Para nós aqui, a pergunta do sofrimento é que na nossa realidade nós sofremos. Durante o meu doutoramento, eu pesquisei um filósofo francês, Michel Henry, e por um ano eu lia ele entendendo a música, mas não entendendo a letra. Quem já leu livro filosófico sabe como é complexo.
e ele é considerado o pai da fenomenologia da vida. O Michel Henry, ele diz que a vida ela se apresenta em duas fruições. A fruição da alegria e a fruição do sofrimento. Como o trilho de trem que tem os dois ferros. Então, na nossa vida dinâmica, essa vida que se apresenta para nós, ela tem essa dinâmica de ora alegria, ora tristeza, ora alegria, ora sofrimento. Só que na nossa sociedade, nós temos o conceito de que nós não temos vida no sofrimento. Tu é coroinha mesmo? Porque daí, mas tu é diácono, né? Obrigado. Mexe com quem está quieto para te ver. Então, a gente tem na sociedade essa ideia de que a gente não tem vida no sofrimento. Ficou doente, parece que parou de viver e faz de tudo para voltar à vida com a cura. Mas eu não posso viver na doença. Eu não posso viver no sofrimento. A sociedade, que é essa sociedade hedonista, que busca por prazer o tempo todo, por consumo, ela nos ensina isso, que a vida só está no prazer, no conforto. Então, se tu trabalha, não está vivendo. Se tu está sofrendo, não está vivendo. Essa é a ideia da sociedade hoje. Esse filósofo diz, não. A vida ela se apresenta nessas duas dinâmicas. E a gente tem que aprender a viver a vida ali. Isso é o filósofo falando. Mas eu acho que ele nos ensina algo, porque o cristão também está nessa dinâmica de sofrimento e de alegria. Muito obrigado. Não, deixa lá contigo, então. Basta um. Depois vai ter mais lugar para o chimarrão. Tá? Mas a realidade é que a gente sofre. E às vezes tem muito cristão que ele acha que ele não pode demonstrar sofrimento porque é falta de fé. Às vezes a comunidade de fé é um lugar onde está todo mundo bem. A gente até bota uma fatiota melhor para ir na celebração, né? Fatiota é palavra de vocês, é gaúcho. Ah, acertei. Né? A gente se veste melhor, porque está tudo certo. Mas de repente a gente acha que tem que botar uma cara de paisagem, porque a gente não quer que o outro saiba da nossa dor, do nosso sofrimento. Alguém uma vez ilustrou que uma igreja, ela quer muitas vezes se aparentar como uma revenda de carros novos, mas na verdade a igreja é uma oficina de carros batidos. E a dor tem que aparecer. Essa mulher não tem vergonha da sua situação, ela tem o desespero por sua filha. O amor à filha e o desespero dela leva ela para o endereço certo, para o clamor certo. Então não vamos esconder nossos sofrimentos. Vamos buscar ajuda entre os irmãos, vamos clamar no endereço certo, porque todos temos uma medida de sofrimento. Enquanto que estamos dentro do nosso cronos, do nosso tempo, nós vamos sofrer. Lamento dizer isso, mas é a realidade. Só que se você está sofrendo, está vivo. Certa vez minha irmã foi atropelada por uma carreta dentro da cidade, assim, na esquina. Ela estava de bicicleta e o rodado de trás passou por cima da calçada. E graças a Deus a bicicleta ficou entre ela e o rodado, daí machucou muito a perna dela. E aí no telefone ela disse, está doendo. Eu disse, agradece a Deus que está doendo, porque se não tivesse doendo, tu não estava mais entre nós. Não, um irmão desse também ninguém merece. Né? Mas tem uma verdade aqui. Se está doendo, está vivo. A dor faz parte da existência, faz parte do ser humano. Tá? Só que alguns sofrimentos são causados por nós mesmos. Então nós temos que sim trabalhar para ver o que nós estamos fazendo que causa sofrimento a nós. Se nós estamos fazendo coisas que são contrárias à boa vontade de Deus, nós vamos sofrer e vamos causar sofrimento para outros. Mas nós temos sofrimentos que são causados pelas circunstâncias ou até causados por outras pessoas.
né? Ou sofrimentos que vêm do nosso próprio corpo, quando se trata de questões de doença, questões assim por diante. Então, essa é a nossa realidade. Estamos vivos, estamos sujeitos a isso, a doença. E aí a pergunta é, a nossa fé nesse contexto. A gente acha que a nossa fé só é forte quando está tudo bem. É muito fácil louvar a Deus, agradecer a Deus e ter aquela fé poderosa para aquela coisa, né? Quando está tudo bem. Mas parece que a fé, ela vai se demonstrar no sofrimento. É lá que a gente vai ser testado em nossa fé. É lá que vai ser provada a nossa fé. O segundo aspecto é o nosso clamor. Independente do tipo do sofrimento que nos abate, se é um sofrimento relacional, emocional, com alguma pessoa que nos machuca ou que nós não estamos entendendo bem, se é doença, se é físico, se é financeiro, independente do tipo do sofrimento, nós temos um endereço. Essa mulher aqui encontrou o endereço certo. Ela foi para o lugar certo para fazer o seu clamor. E aqui nós voltamos ao nosso tema da oração. O lugar do nosso clamor é na oração, é abrir o nosso coração, é dizer para Deus: está doendo. Eu não preciso mostrar para Deus que eu sou forte. Eu não vou iludir Deus nesse sentido. E também esse clamor feito entre os irmãos e as irmãs, compartilhando, é a base da nossa comunhão. Porque no sofrimento se faz o irmão. Sabe, a grande decepção que muitos têm com a igreja é que quando passam por um sofrimento são abandonados. Né? Que ninguém pergunta, ninguém visita. Quantas pessoas no luto estão sozinhas? No dia do sepultamento, todo mundo dá um jeito de ir. E depois, quando tem aquele vazio dado pela falta da pessoa falecida, a dor do luto, quem está lá junto? Simplesmente para estar lá. Abraçar e dizer: estou contigo nesse sofrimento. Quem está junto na doença e assim por diante. E às vezes até tem assim pessoas, irmãos que vão dizer: se está sofrendo é porque deve ter feito alguma coisa ruim e Deus está castigando, né? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó, que por 7 dias ficaram em silêncio e fizeram certo. Depois que abriram a boca, torturaram Jó. Não, para você sofrer tudo isso, cara, confessa teu pecado, alguma coisa tu fez, não é possível. E aí começa todas aquelas conversas que está lá. Mas a pergunta: até onde nós somos acompanhados em nosso sofrimento e estamos dispostos a ir no sofrimento do outro? É muito mais agradável assistir um seriado da Netflix e ver o sofrimento que está lá dentro, porque não nos atinge, é só entretenimento, do que às vezes tem que estar chorando com alguém. Mas tu quer ser servo de Jesus Cristo? Você acha que Jesus está assistindo Netflix? Não, tá bom, ele está lá no seriado. Não, ele está lá com quem está sofrendo. Gente, não é errado assistir momentos de lazer, não é errado, não me entendo mal. Mas se a vida é só isso, alguma coisa está errada na minha vida de fé, se eu não encontro o outro em seu sofrimento. Por quê? Porque a gente pode ter a postura dos discípulos. Essa mulher está incomodando. Ai, Senhor, aquelas pessoas lá enlutadas estão incomodando. É muita choradeira, sei lá. Sabe, a gente às vezes, se a gente não é tão radical como os discípulos, mas a gente pelo menos se omite. Faz de conta que não está vendo que tem gente sofrendo em nosso meio. Se nós somos comunidade de Jesus Cristo, nós somos comunidade terapêutica, nós somos comunidades de acolhimento, que vê a dor do outro. E apontamos para o endereço. E, aliás, pessoas que não conhecem Jesus Cristo e são visitadas em seu sofrimento, podem ser a porta de entrada para conhecer Jesus Cristo. Muitos entre nós aqui poderiam talvez testemunhar que foi em momento de sofrimento que o Evangelho chegou na tua vida. E de repente, naquele sofrimento, alguém se importou, alguém visitou. Um grupo de mulheres, 5 mulheres visitaram uma jovem mãe que tinha perdido o seu bebê.
Elas não conheciam essa mulher, mas eram do bairro, decidiram fazer uma visita, sentaram junto com essa mãe, ouviram, choraram com ela, e aí ela perguntou, por que vocês vieram aqui se vocês não me conhecem? Aí uma delas disse, a gente ama Jesus e Ele pede isso para nós. No final, quando estava saindo, ela perguntou, ei, eu posso fazer parte do grupo de vocês? Foi a ponte de contato. Tá? Gente, você não vai visitar a pessoa que está em sofrimento para evangelizar a pessoa. Você vai lá porque ela está sofrendo. E Jesus te manda lá. Mas pode ser oportuno anunciar o evangelho naquele contexto. Tu não vai chegar para o enlutado e dizer, vem cá, ó. Não, tu vai chorar com ele. E adiante ele pode dizer, mas essa fé que tu tem vem da onde? Aí tu podes explicar a palavra do Senhor ali. Né? A cruz coloca Deus dentro do nosso sofrimento, dentro do sofrimento. Eu já enfatizei bastante isso aqui anteriormente. Né? O terceiro aspecto é persistência. O que é uma fé grande? Eu fiquei me perguntando, mas como é que Jesus diz para essa mulher, grande é a tua fé, e em outros textos ele diz para os discípulos, homens de pequena fé, por que duvidaste? É interessante esse contraponto que essa mulher que não é de Israel tem uma grande fé e os discípulos que são judeus têm a fé pequena. Tá? Só deixa eu explicar aqui, antes que eu esqueça, parece que Jesus está sendo muito cruel com essa mulher. Mas ele passou ali exatamente por causa dela. Né? E ele usou a linguagem que os judeus usavam em relação aos gentios, na verdade, para dar uma aula para os discípulos. Né? Jesus ele está dando uma lição para os discípulos, que no reino dele não tem acepção de pessoas. E quando ele chama ela de cachorrinho, ele está usando a mesma linguagem só para provocar os discípulos. Tá? E claro que isso também foi um teste de fé para ela. E ela foi persistente. Então, grande é a sua fé é igual a persistente é a tua fé. A fé não tem como medir ela. Eu queria muito que fosse criado um femômetro. Porque eu trabalhei com bafômetro na comunidade terapêutica. O cara saía para passear, voltava, vamos ver se ingeriu álcool e apontava ali sim ou não, né? Depois de alguns anos eu descobri que o meu bafômetro era adulterado, porque um cara conseguiu adulterar, então não funcionava igual. Mas aí, eu queria um aparelho, aí os obreiros, que quando o pessoal vem para o culto, passa pelo femômetro, quando sai da celebração, né, assopra de novo para ver se aumentou a fé, para ver se a pregação foi boa. Não existe esse aparelho. O femômetro que existe é a diaconia. Tu podes dizer que tu crê em Jesus Cristo. E eu vou dizer, ok, amém. Mas eu sei que tu crê em Jesus Cristo com as tuas ações de amor ao próximo. Porque ali a fé fica visível. Não é só verbalizada, ela é perceptível no comportamento. Tá? Mas nós não temos como mensurar quantidade de fé. Mas uma fé grande é uma fé persistente no endereço certo. Então a pergunta não é quanta fé você tem. A pergunta é onde está a tua fé. Aí entre nós aqui temos algum caminhoneiro. Tá, no jogo rápido. Quantas toneladas entra num caminhão? Pode ser uma careta. Quantas? 33? 33 toneladas, tu está numa estrada de chão. 33 toneladas. Veio uma ponte de madeira. Placa. Capacidade máxima 15. 15 mil quilos. Vamos pegar metade aí, né? 15 toneladas. Você é caminhoneiro, tu passa ou não? Mas tu tem fé que a ponte não vai cair. Tu desce do caminhão, tu olha embaixo da ponte, tu vê aquelas madeiras bem grossas, aquele eucalipto novo, vamos dizer assim, uma ponte mais nova, que tal, tu olha e tu tem fé que a ponte não vai cair. Tu passa ou não passa? Homem de pequena fé. Tá certo?
ele está certo, porque não é a fé que vai segurar o caminhão. É a ponte que segura o caminhão. Agora tu está na BR-101, tu nem pergunta se aqueles viadutos, aquelas pontes todas seguram o teu caminhão. Porque nem placa tem, né? Aquilo lá porque é feita para muito mais que isso. Né? Então assim, não é a quantidade de fé que vai segurar a ponte, mas é se a ponte é forte ou não. Se a tua fé está no Deus forte, no Deus que de fato existe e se revelou como nós vimos, mesmo que a tua fé parece ser pequena, mas ela é grande porque ela está no endereço certo. E ela é grande na persistência que essa mulher teve. O endereço era certo e ela insistiu. Ela persistiu. Então, se o teu sentimento é que tu tens pouca fé, mas a tua fé é em Jesus Cristo revelado, a tua fé está no endereço certo. Se tu mantém tua fé no endereço certo, a tua fé é grande. Estão percebendo a beleza da gente entender isso aqui? Jesus quer saber se tu está com Ele de forma exclusiva. A tua fé não pode ser dividida. Eu vou botar um pouquinho de fé em Jesus, um pouquinho de fé, sei lá, em alguma outra coisa, numa superstição, sei lá, num trabalho, não sei das. Não, aí a tua fé não é nem em Jesus, porque não existe fé em Jesus que não seja exclusiva. A fé tem que ser exclusiva em Jesus Cristo. Tá? E no momento de sofrimento, parece que a nossa fé é pequena. Vai estar no endereço certo. E o que essa fé significa? Nós ouvimos. Deus pode dizer sim, eu vou te curar. Não, eu estou contigo nesse sofrimento. E eu vou te carregar dentro do sofrimento. Mas Ele é Deus presente o tempo todo. Mesmo que eu sinto o silêncio de Deus. Mas aí o problema está no meu sentimento e não na presença de Deus. E eu tenho que entender racionalmente que Deus está presente, eu confio nas mãos dEle, que Ele fará o que Ele sabe que é o melhor, mesmo que eu não consiga entender nesse momento. O que seria o melhor. Tá? Então a fé no endereço certo, apesar das circunstâncias. Por quê? Porque nós estamos dentro do Cronos. O que é uma doença? É ameaça ao nosso Cronos. Pode ser que ela traga a morte para antes do tempo. Ninguém devia morrer antes da terceira idade, na minha opinião. Mas pode ser que venha antes. Né? Mas aí nós estamos no Kairos. Estamos conectados, já somos curados na ressurreição. Toda doença já é curada na ressurreição, porque a morte foi curada na ressurreição. E ali é o endereço da nossa fé. Estamos conseguindo captar o que essa mulher aqui ela faz. Ela insiste, ela persiste, ela clama, ela chora, ela adora. E no endereço certo. Né? Então o endereço certo é Jesus. Caminhar com Jesus nos momentos difíceis e caminhar nos momentos melhores. Desculpa se hoje eu estou dando muita ênfase nos momentos difíceis. Vocês sabem que tem os bons momentos também, que é um refrigério para a nossa alma. Né? Mas eu quero ser realista, caminhar nos momentos difíceis. Né? E a comunidade de fé, ela aponta para o endereço. Que não sejamos como os discípulos de Jesus, que nesse texto afastaram essa mulher. E o livro de Atos é muito interessante. Até eu vejo uma certa ironia no livro de Atos. Porque os apóstolos entenderam que o evangelho era só para o povo de Israel. E aí parece que lá no livro de Atos eles têm uma lição nova. Até o Pedro teve que ter aquela visão dos animais, do lençol, dos animais, porque vem Cornélio buscar ele. E aí parece que Deus está trabalhando o tempo todo com os apóstolos para que eles entendam que o evangelho é para todos. Quando deu aquele problema da distribuição de pães lá, daí eles elegeram 7 homens helenistas, né, para administrar a situação. E esses caras levam o evangelho para Samaria e vão levando adiante para todos
E Deus tem que lutar com esses cabeçudo, né? Eu acho que só alemão é mais cabeçudo que eles. Italiano não, né? Italiano é tranquilo, né? Então, o Evangelho é para todos, que não sejamos pessoas como essa situação que impedem outros chegarem a Cristo. E eu acho que hoje ninguém de nós ia impedir intencionalmente, assim, no sentido, não, essa pessoa não deve ouvir o Evangelho. Mas a gente se omite, a gente não enxerga, a gente meio que ignora quem não é como a gente. Cuidado. Esse é o erro dos discípulos. Tá? Então, a gente tem que apontar o endereço. É Jesus. E ajudar a caminhar dentro desse endereço. Nós temos que ajudar, como comunidade de fé, fortalecer a fé de quem está em sofrimento. Porque é uma luta constante, é uma agonia. Onde está o Senhor? Enquanto aquela criança está morrendo, onde é que está o Senhor enquanto aquele jovem está morrendo? Onde é que está o Senhor enquanto que esse câncer está corroendo? E nós, como comunidade de fé, temos que estar ali, carregando junto, não julgando a pessoa na sua dificuldade de fé, mas fortalecendo a fé da pessoa no endereço certo. Tá? Então, acho que a partir desse retiro também fica o desafio que Deus se revelou. Nós só podemos saber quem é Ele porque Ele diz quem Ele é. Espiritualidade, a oração é a nossa resposta a Deus, na comunhão com Ele e no serviço que prestamos a Ele. E nesse serviço que prestamos a Ele, nós nessa caminhada passamos por sofrimento, isso pode fortalecer a nossa caminhada de fé, né? E dentro disso fortalecemos outros que estão em sofrimento, para que saibam que o endereço certo é o Senhor revelado. Desejo que vocês, como comunidade de fé, sejam abençoados na vida pessoal, na vida familiar, individual de cada um, e que vocês se tornem uma bênção para a cidade de vocês, onde Deus colocou vocês, para que muitos outros possam chegar à fé. E que no dia da inauguração das instalações de vocês constatam, fizemos pequeno. E vai faltar lugar, né? Nesse sentido. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou deixar para vocês ainda uma dinâmica que eu criei para explicar o Evangelho, que é o mesmo conteúdo do Abismo Ligado, mas com um pouco diferente o desenho, a forma... né? Só vou deixar assim para... não vou usar isso como palestra hoje, mas eu vou deixar nos slides só para vocês ficarem um pouco curiosos, que depois que eu conheci o Abismo Ligado, depois lá na minha juventude eu desenvolvi um jeito também de explicar o Evangelho com o mesmo conteúdo. Só vou deixar aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, todos que participaram do retiro, Diogo, podem receber depois o PDF, eu vou mandar ele para ti, né? Mas eu peço que fique exclusivo a quem participou, porque talvez, se você ler uma lâmina dessa, independente da explicação, pode ficar um pouco estranho a compreensão, né? E vocês aí que já notaram coisas, vocês ouviram a palestra, vai ser um refrescar da memória, ok? Mas aí eu deixo esse material para todos que estão aí. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem e foi uma alegria muito grande estar aí com vocês. Amém?